Não somente Ele já nos deu, como Ele nos dá e dará sempre vitória para nós. Nós somos mais do que vitoriosos no nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós vamos entrar na reflexão bíblica de todo meio-dia, de segunda a sexta. E os irmãos que têm nos acompanhado já há umas longas semanas, dias, nós temos trazido aqui na reflexão do meio-dia alguns temas. Nós já falamos essa semana que nós estamos, que na segunda-feira nós falamos aqui sobre o medo, não foi? E foi uma coisa maravilhosa. Ontem nós falamos sobre a tentação, que o crente é tentado. A Bíblia diz que não é pecado o crente ser tentado. O pecado se configura quando cede à tentação, tá? Aí sim torna-se pecado. E hoje nós vamos meditar um pouco naquilo. Eu sei que não vai dar para falar tudo, sobre aquilo que, mesmo sendo lícito, mas que não é conveniente, vê, irmão? Mesmo que sendo lícito, mas que não é conveniente a nós, mesmo que tenha o respaldo da lei, mas não tem a aprovação do Senhor Jesus, vê? Tem. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, e vamos ler o versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Eu quero dizer aos irmãos que não somente os irmãos ouvem essas ministrações, mas também como dezenas de pessoas ouvem, viu? E assistem, porque nós gravamos. 12, versículo 12 do capítulo 6 de 1 Coríntios, né? Nós conseguimos abrir um canal do YouTube, e essas administrações, tudo nós colocamos lá. E quem puder acompanhar depois, mais tarde, é só entrar lá no YouTube que vai encontrar essas mensagens, todas elas, viu? Então, a gente fala avisando, Jesus nos dá a oportunidade para falar comigo, com quem está presente, e também mais tarde com quem vai assistir, quem vai ouvir, viu? Quem vai ouvir. Então, hoje é sobre aquilo que, ainda que seja lícito, mas muitas das vezes ela não é conveniente ao crente, tá? Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 12. Versículo 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Amém? Podem sentar. Tremendo, viu? Tremendo o que Deus nos permite aqui, de segunda a quinta, na administração aqui do meio-dia. São tremendos, viu? Tem muitos que não gostam, mas eu não estou nem aí. Eu, pelo menos, a minha visão, meu foco é aqueles que estão ao nosso redor, que nos ouvem. A nossa visão, nosso foco é prepararmos cada vez mais para ir para o céu. Não é para brincar de ser crente e ficar aqui na terra quando Jesus vier. Esse é o meu foco, viu? Meu compromisso é com Deus e com a palavra e com aquele que tem temor a Deus, tá? Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por uma delas. Aqui tem perigo, irmão. Na verdade, para nós entrar nesse texto aqui, nós precisamos fazer um panorama da cidade de Corinto, irmão. O tempo é muito curto. Para o porquê e quem foi que falou isso aqui. Não foi Paulo que falou isso aqui, não. Paulo apenas traz em memória para eles o que eles disseram. Esse chavão é deles, dos filósofos,
dos conhecedores, dos privilegiados que tinham na época. Corinto era uma cidade desejada na época. Ela igualava a Éfeso e mais uma outra cidade. Eram 3 cidades que chamavam a atenção do povo. Só que a cidade de Corinto, ela ficava num centro onde quem quisesse passar por uma outra cidade tinha que passar por Corinto, tanto por terra como por mar. E quem passava por ela era induzido a permanecer ali, passar alguns dias, olhar pela beleza da cidade. Beleza da cidade. A Bíblia nos mostra, que era uma cidade onde não faltava nada, tudo eles tinham, não existia ali necessitados. Se você olhar 1 Coríntios, capítulo 1, você vai ver isso. O próprio apóstolo Paulo está dizendo: não te falta nada, tudo tu tens, és rico, até mesmo em dons. Era uma igreja que era desejada por muitos, tinha de tudo, homens e mulheres, adornada de dons, não faltava nada. E não era qualquer um que subia no aerópago, púlpito que diz hoje, para pregar para aquela igreja. Não era qualquer um, apenas 2 chegaram lá, foi Apolo e Paulo. Só que Paulo, ele chega a dizer que ele temeu quando ele foi para essa igreja. Ele temeu, viu? Sabe por quê? Porque não tinha nenhum burro lá, viu? Desculpe a expressão, eles eram todos sábios, eles tinham sabedorias, eles eram filósofos, alguns eram filósofos. O hobby deles ali, irmãos, era ir para a praça, na caída da tarde, na entrada da noite. Eles iam para a praça filosofar, eles faziam gincana de filosofia. Essa era o hobby deles, eram inteligentes, não faltava nada para aquela cidade, e muito menos para aquela igreja, não faltava, tudo eles tinham, eles eram sábios, eles tinham conhecimento. Paulo, ele chega a dizer isso, como eu repeti ainda há pouco, estou repetindo de novo. Paulo chegou a dizer que eles tinham de tudo, não faltava nada, eles tinham os dons espirituais, mas não era todos. Outros tinham conhecimento humano, tinha o seu modo de pensar, tinha o seu modo de raciocinar. Essa cidade era uma cidade cosmopolita, que chama cosmopolita, ou seja, era um mundo dentro dessa cidade. Quem já viu, pelo menos assim na televisão, viu assim, aquela cidade de Las Vegas, que tem nos Estados Unidos, tudo luminosa, não é isso? A Coríntios era luminosa, luz incandescente, chamava a atenção do povo. Então aquilo tudo deixava o povo orgulhoso, soberbo, e com isso muitos cristãos foram caindo nessa situação também. Observe que se você começar a ler Coríntios capítulo 1, você vai ver ele elogiando a igreja de Corinto por eles terem tudo, nada faltava a eles, tinham dons, mas depois ele vai mostrando o problema dela. E começou logo dizendo que cada um tinha um grupo. Um era o grupo de Pedro, de Cefo, outro era de Cristo, outro era de Apolo. Por quê? Porque eles se julgavam os melhores. O meu grupo é melhor do que aquele. Por quê? Porque eles tinham conhecimento, eles filosofavam, eles tratavam a Bíblia da forma dele, eles tratavam as escrituras sagradas da forma deles, eles entendiam da forma deles, eles faziam isso. Por isso que eles diziam: meu grupo é de Pedro, o outro meu é de Cefo, não, o meu é de Paulo, o outro não, o meu é de Cristo. Não se mistura, cada um procurando ser o melhor, mas eles estavam divididos. E por isso que Paulo chega na cerimônia da Santa Ceia a reprovar eles, porque eles não faziam a ceia do Senhor, eles faziam piquenique dentro do templo.
E aqueles que não tinham, eles não davam, não esperavam. Por isso que Paulo diz, esperai uns pelos outros. Eles não esperavam. Se o grupo dele tivesse, para eles era o suficiente. Ele não queria saber se aquele mais humilde, mais pobre, não tinha. Ele não queria nem saber, ele não dividia, não partilhava. E Paulo mostra para eles que aquilo não era a ceia do Senhor. No final desses textos ele diz que aquilo que eles estavam fazendo lá era apenas uma alimentação normal. Aí Paulo chega a dizer assim mesmo, olha, quem tem fome vai comer na sua casa. Mas não era ceia. E ele recomenda que quem participar da ceia verdadeira, da ceia que o Senhor deixou ilicitamente, é passivo até de morte. E aqui, esse chavão aqui, foi deles. Eles tinham esse pensamento dizendo, eles diziam que todas as coisas que eles pudessem fazer com o corpo não afetava a alma, não afetava o espírito, não afetava. As coisas que eles faziam com o corpo não afetavam o coração, não afetava a alma, não afetava a vida espiritual. Eles tinham essa ideia na cabeça. E então ele chega a dizer, e por esta razão, todas as coisas me são lícitas. Eles diziam, aí alguém que chegava a questionar com ele, dizia, não, você se lembra que nós temos no nosso corpo um órgão chamado estômago? E para que serve esse estômago? Para receber alimento. Aí diziam, assim como o alimento é para o estômago é para o alimento. Aí Paulo pega tudo isso aqui e diz assim mesmo, ele vai e usa esse chavão dizendo, olha, Paulo chega a dizer, olha, todas as coisas são lícitas sim, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí Paulo chega mais na frente, no capítulo 10, versículo 23, no capítulo 10, versículo 23, está lá de dizendo a mesma coisa. Ele chega a repetir esse chavão dele. Ele chega a dizer, Paulo, olha, sim, é lícito eu fazer tudo aquilo que a lei me proíbe. É lícito vocês fazerem tudo aquilo que não vai contra a lei. É lícito, mas tem que ver que esse mesmo lícito aqui, ela vai ser conveniente diante de Deus, se vai agradar a Deus o que vai fazer. Pela lei, não é proibido, não é crime, mas quem sabe aquela atitude, aquilo que vamos fazer, praticar, seja abominável aos olhos do Senhor, não seja conveniente a Deus, irmãos, que muitas das vezes não é. E eles diziam, assim como o nosso estômago precisa de alimento, assim também o nosso corpo precisa de se alimentar. Sabe o que ele estava falando aqui? Sobre a prostituição, irmão, sobre o sexo ilícito. Então eles diziam que tudo que eles fizessem com o corpo não afetaria o espírito, não afetaria a alma. Mas eles estavam enganados, porque Paulo depois ele vai fazer uma série de recomendações a ele. Paulo ele chega a repetir, sim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas elas é conveniente a Deus. E além do mais, não posso me deixar dominar por ela. O problema está aí, irmão. O problema está aí, em ser dominado. Se é verdade que as coisas é lícita, podemos fazer, mas também é verdade que nem todas as coisas que são lícitas, viu, irmãos? Que são lícitas, que é conveniente ao crente, que é conveniente a fazermos, que vem agradar a Deus. Quem sabe até pode até escravizar. Tem tanta coisa que nós podíamos nos relacionar aqui meio-dia, as coisas que não é crime, que não é abominável a segunda lei, a lei não condena, mas Deus não aprova, que não é conveniente. E eles faziam isso. Tudo que nós fizermos com o nosso corpo não afeta a nossa alma, não afeta o nosso espírito, não afeta, e por isso não pecamos. Eles achavam que não pecavam se fizesse alguma coisa com o corpo. Aí Paulo chega a dizer,
É verdade, todas as coisas são lícitas, né? Mas nem todas convêm. Todas as coisas pode ser lícita e que não seja, né, contra a lei, pode fazer, mas não deixe ser dominado por ela. E vocês dizem, assim como o alimento é para o estômago para o alimento, mas fique sabendo de uma coisa: Deus é capaz de tanto alimento como o estômago lançar fora, matar, destruir. Deus pode fazer isso. Aí ele tem que temer. Aí ele fala uma série de recomendações aqui. Primeiro chega dizendo: olha, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo de Deus, que não é de vocês mais esse corpo, é do Senhor. Como é que você pode fazer isso? Pegar o seu corpo e se juntar com uma meretriz? Quem diz as Escrituras? Deixará o homem pai e a mãe para tornar uma só carne. E o que dizer se envolver com uma meretriz? É igual ela, se torna uma só, ou seja, na linguagem de hoje, prostitutos. Prostitutos. Quem se envolve, quem se mete com uma meretriz, né? É igual ela. Se ajuda com ela é a mesma coisa, se torna um só. E Paulo chega a dizer: vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. E como é que vocês podem pegar o corpo de vocês e fazer dela prostituição? Não pode. Esse corpo é do Senhor. Esse corpo é de Deus. Isso é dele. As coisas convenientes não podem ser praticadas. Que não seja conveniente, que ele não se agrada, não pode ser praticado. E ainda tem mais: o que fazer com o corpo faz, atinge a alma, atinge o espírito, sim. Atinge, é o que muitos fazem hoje, e que não se fala na casa do Senhor. Ah, pode fazer, não tem nada a ver. Fulano, vai estrear hoje lá no cinema um filme, ó. Vamos lá? Fulano, mas estou te mandando aqui usar. Hoje vai estrear um filmaço lá no cinema. Vamos lá? Aí paira um temor na mente dessa pessoa e diz: não, sou crente, sou evangélico, eu não posso. Que isso não tem nada a ver, se não faz mal, bora lá. E vai. Mas tem tudo a ver, sim, irmão. Paulo, toda quinta-feira nós temos um futebolzinho. Vamos lá? Tem o nosso trabalho ali tocando trombeta. Bora lá. Vamos cancelar hoje o culto. Bora lá bater uma bola. Aí o povo, certo? Aí, fulano, hoje é dia de culto, né? Vamos fazer o seguinte: a gente diz para os nossos pais que nós vamos para a igreja, nos apresentamos lá, nos mostramos lá para eles, lá para eles serem nosso testemunho. De lá, bora dar uma escapada ali para a praça. Vamos lá? Não, mas eu vou para a igreja, eu não posso desviar o caminho. Não tem nada a ver. Se não faz mal, bora e pá, vai. Mas tem tudo a ver, sim. Tem tudo a ver. É pecado o crente ir para a praia? Não. Mas tem momento, tem período que não é conveniente o crente estar lá, principalmente período de férias. Não é conveniente o crente estar nesse período de férias na praia. Mas por que vão? Agora imagine, nós que pregamos a palavra, sentamos nesse púlpito sagrado aqui, pregador do evangelho, lida com a plateia, com a multidão aí, tem que ser referencial, tem que dar bom testemunho. Aí de repente o irmão Paulo está lá em Mosqueiro, na praia do Farol, do chapéu virado lá, só de sunga, e passa os irmãos, até aqueles irmãos que frequentam o nosso templo. E aí diz para o outro, aquele ali: não, pastor Paulo, mas ele está só de sunga. É esse que é o problema, irmãos.
Aí amanhã depois eu estou no culto, estou aqui pulando, pregando a palavra de Deus. É pecado estar lá. A lei proíbe de ir para a praia o crente? Não. Mas tem período que não é conveniente, é o período das férias, irmãos. É o período das férias, onde está a multidão. Está 50% da população de Belém está socada para lá, os balneários. Ainda posta ainda. Tem uns que postam no Face, só de sunga. Quando amanhã depois estão subindo no púlpito para pregar. Mas a lei proíbe essa atitude não. É conveniente, é lícito. Pela lei é, mas não é conveniente a Deus. Por causa do escândalo, irmãos. Por causa das pessoas que vão falar. Você sabe por que é pecado comer comida a iguaria do período do Sírio aí? Por causa do escândalo. Não é a comida em si. É porque alguém vai dizer, olha, tá vendo esse crente comendo maniçoba do Sírio? É só você virar as páginas e olhar lá 10, do capítulo 23 em diante da primeira epístola. Paulo diz, olha, comei tudo que tiver no mercado para se vender. Comprai, comei. Tudo que lhe oferecer, coma. Porque é de Deus. Mas quando alguém chegar a dizer assim, olha, isso aqui é sacrificado, então não coma mais. Ah, mas eu como. Não é contra a lei, eu como. Mas não é conveniente, irmão. Tem consequências. Tem consequências. Rapaz, tem uma série de coisas que a gente podia falar aqui. Que não é contra a lei, não está cometendo crime nenhum, mas não é conveniente. O que é lícito é todas as coisas que estão de acordo com a lei, que pode, que tem direito, mas nem tudo que nós temos direito é conveniente a fazermos. Nem tudo. É isso que muitos não entendem na casa do Senhor. É isso que muitos não entendem. Paulo faz uma série de recomendações aqui, diz, não saiba vós que o corpo são membro de Cristo, e tomarei, pois, os meus membros, os membros de Cristo, e falo-ei, membro de uma meretriz, não por certo, ele diz, não por certo, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz do corpo dele uma só? E o que é pior, eles faziam coisa pior até ainda com os seus próprios corpos, eles faziam. Eles adoravam o povo, a cidade de Corinto. Ele tinha dois personagens que eram endeusadas. Uma era a deusa do amor. Outro era Apolo. Uma era da prostituição e o outro do homossexualismo, que já existia naquela época. Paulo viu tudo isso. Por que chegou até nós hoje esse mal? É por causa disso, que eles adoravam esse homem fazia isso, ele induzia as pessoas a terem relacionamentos do mesmo sexo. Eles faziam isso, e já estavam entrando na igreja. Estava entrando na igreja. Se você ler o texto todinho, você vai ver que até o filho teve relações com a sua madrasta. Está escrito aqui nesse texto. Quando alguém no meio do grupo da igreja lá cometia algum ato, ele não chegava com o ministério da igreja, não chegava com os irmãos que conversavam, eles jogavam tudo na justiça. Ele resolveu os problemas tudo na justiça, assim que eles eram lá. Eles não mantinham relações somente homem com mulher, era homem com mulher também faziam isso. Aí Deus, mostrando tudo isso para um homem chamado Cloe, ele pega e vai, é enviado para falar com Paulo, tudo isso, e Paulo prontamente vem e vem uma autoridade de Deus colocar ordem na casa do Senhor Jesus. Mas ele mostrou tudo isso. Sabe por que eles faziam isso? Por quê? Porque eles trouxeram o costume lá de fora. Essa deusa do amor
Tem um local lá na cidade de Coimbra que ela ainda existe, viu? Só os escombros dela, mas ainda existe. O templo dela ficava lá nas alturas, quase 4.000 metros de altura dentro do nível da terra normal. Ela tinha 1.000 sacerdotisas. Na caída da noite, da tarde, na entrada da noite, elas todas desciam e iam pela cidade. E cada um trazia um homem e levava para lá, e eles iam fazer os rituais deles. Eles faziam isso, iam para o templo, e lá eles faziam os rituais deles, se prostituindo. Para eles era normal, eles achavam que aquilo ali não era pecado, irmãos. Eles faziam com uma naturalidade, estavam como se oferecendo um culto a ela, era normal. E Paulo, sabendo de tudo isso, ele começou a mostrar, se preocupou com os cristãos. Ainda tinha um pouquinho lá que tinha temor a Deus, mas já estava entrando dentro da igreja de Corinto. Eles faziam isso, estavam fazendo, para eles era normal. Por isso que eles chegaram ao ponto de dizer que todas as coisas eram lícitas eles fazerem. Paulo chega e diz: nem tudo é conveniente, nem tudo nós podemos fazer, mesmo que seja lícito, mas nem tudo podemos praticar, fazer, realizar, porque às vezes não agrada ao Senhor Jesus. Mas eu poder falar, a lei não te proíbe, então é lícito, a lei não te proíbe, mas não é conveniente, não é conveniente a fazer. Tem tanta coisa que as pessoas fazem porque é lícito, mas que não é conveniente a Deus. E é aí que há o fracasso espiritual de muitos. Por isso que muitos esfriam, por causa disso. Por que faz? Porque a lei não proíbe, mas não é conveniente. Paulo está dizendo: você pode fazer tudo que não é contra a lei, que a lei não te condena, que a lei não te proíbe. Você pode fazer, mas procure saber se tudo aquilo que é lícito, que você tem direito, ela vem ser conveniente, que é próprio para o crente fazer, para o cristão fazer, para a tua vida, para o teu corpo fazer. E Paulo começou a mostrar isso, irmão. Paulo começou a mostrar, ele foi dizendo, né, que o corpo é de Cristo, né? Aí começou a mostrar, ele chega a falar a quem se envolve com meretriz, né, prostituição. Aí ele chega: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sou de vós mesmos. Mas quer dizer, vocês não são mais de vocês mesmos, vocês são de Deus. O corpo de vocês é de Cristo, é templo do Espírito Santo de Deus, irmão. Aí é que entra o temor. É o que muitos, vou repetir, é o que muitos na casa do Senhor já perderam o temor de Deus, e faz com conhecimento de causa. Ontem nós fomos para a célula, e eu disse assim de tarde, até falei para Maria, eu estou sem inspiração para fazer uma dinâmica para levar lá para a célula, mas bora ver o que é que Deus tem para mim. E eu peguei, fui lá, pesquisei tudo, aí encontrei uma que era conveniente fazer com eles. Preparei tudo, eu disse: eu vou mais cedo hoje, para evitar a chuva. Preparei tudo e fui para a célula. Cheguei lá, tudo preparado, pessoal tudo lá reunido, cantando. Aí chegou o momento da leitura e da reflexão. Aí eu disse: senhores, meus irmãos, eu trouxe uma dinâmica aqui, mas eu não vou fazer. Eu não sinto de fazer isso com vocês. Eu sinto hoje de nós aprendermos um pouco mais a palavra do Senhor Jesus. E tudo que vai sair da minha boca não é da minha carne, mas é da palavra do Senhor Jesus. Eu não sabia o que eu ia falar, né? E se não gostarem, me perdoa, e vou fazer como fala o nosso irmão Gessé, pastor Gessé.
Vai falar com Deus, que Ele que escreveu a Bíblia, mandou escrever. Eu estou apenas transmitindo, vou transmitir para vocês. Irmã, eu falei justamente sobre o temor de Deus. Que tem pessoas que ficam firmes com o Senhor de segunda até quinta. Quando chega a sexta, sábado, parece que dá uma deslizada. Outra semana a mesma coisa. Aí segunda até quinta fica firme. Depois dá uma deslizada de novo. Toda semana é isso. Cadê o temor do Senhor? E faz as mesmas coisas, repetido. Cadê o temor do Senhor aí? Aí eu mostrei para eles, lá no capítulo 15 de Romanos, que Paulo diz que nós devemos sim. O Leônidas sempre cita esse versículo, que nós que estamos de pé, que nós que somos fortes, nós temos que suportar as fraquezas dos fracos. Mas espera aí, a Bíblia também mostra que tem as pessoas que nós temos que suportar. E tem as outras pessoas, tem outro tipo de pessoas que não podemos ser tolerantes com eles. E o capítulo 16, do versículo 17 de Romanos, Paulo fala isso. No final ele diz, olha, se afastei destes, os beberrões, os falta de temor, os que desprezam a palavra, é esse. Hoje eu vejo a falta de temor muito na vida de muitos. A falta de temor, ainda chega a ponto de dizer, Senhor, eu queria ter sabedoria. Se não tem temor, o que Salomão diz? Que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, e que tem temor de Deus tem sabedoria, e é sábio para distinguir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é para fazer, o que não é para fazer, o que é lícito, o que não é lícito. Se prega isso na casa do Senhor, se prega, irmão. Por isso que estão tudo aí. É por isso, irmão. Isso faz parte também da disciplina do ensinamento familiar. Porque está relacionado a esposa, filho, parentes, tudo está relacionado, irmão. A gente precisa só estar apontando pai, esposa, filho. É um grupo, é um conjunto, irmãos. É um conjunto. E graças a Deus, eu não me importo com a quantidade que venha no meio-dia, mas o que vem aqui recebe a palavra, irmão. E vocês sabem o que estão fazendo hoje na casa do Senhor? É que as verdades para eles estão sendo mentiras, e as mentiras estão sendo verdades. Ainda chego dizendo ao público, tome cuidado com as mentiras, eles mesmos estão mentindo. As verdades doem, a mentira não, faz é bater palma. Viu? A verdade dói, mas é para ir para o céu. A mentira arranca pauso, mas leva para o inferno, irmão. Nós temos que ter cuidado, irmão. Nós temos que ter cuidado com isso. Aí Paulo chega depois, repete de novo a mesma frase, lá no capítulo 10, no versículo de 10, ele chega a dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aqui ele diz, no 6 ele diz que não lhe deixarei dominar. Tem gente sendo dominado por coisas que, ainda que seja lícita, mas não é conveniente, está ficando sendo escravo. Tudo que é excesso passa a se tornar pecado. Tudo que é excesso, irmão. Aí alguém chega a perguntar, mas o crente não pode fazer nada? Pode sim, crente pode brincar, crente tem seu lazer. Dia 2 nós vamos fazer. Dia 2 agora, de novembro, aniversário da minha mãe, nós vamos lá para o Mosqueiro. Não vamos para Mosqueiro, nós vamos para a praia. Nós vamos para lá. Mas vá lá e vê se você vai encontrar aquela multidão que encontra no período de férias. Vai.
Nós vamos fazer o passeio do Ano Novo, não vamos fazer. Nós vamos fazer. Nós vamos lá para Neópolis, uma chácara, que inclusive uma das proprietárias é dona, é evangélica. E já está reservado para nós. Nós vamos para lá. Dia 1º de janeiro, vamos para lá. 1º de janeiro, mais ou menos umas 40% da população brasileira estão tudo dormindo e estão tudo jogado de ressaca. E outros ainda nem dormiram, ainda estão amanhecidos. Então esses lugares ficam vazios. E como elas lá, nós já fomos lá, e elas ficaram alegres, obrigado, porque vocês vão preencher o espaço aqui. Então a gente tem que ser prudente, irmão. Dizer que o crente tem que viver privado, não. O crente tem seu momento, tem seu lazer, tem a sua brincadeira, mas tudo no momento certo, no momento que seja conveniente, irmão. Não é igual do mundo, partilhar com o do mundo. O mundo é o mundo, irmão. O nosso é diferente. Paulo chega aí e ensina para eles como é que tem que ser o verdadeiro cristão. Que nem todas as coisas é lícito, nem todos o que é lícito é conveniente. É o que muitos hoje precisam aprender na casa do Senhor, viu, irmão? Mesmo que seja lícito, mesmo que seja, de acordo com a lei, mas não é conveniente diante de Deus, e aí nós temos que obedecer a Deus. Aí é a Deus. Tanta coisa que a gente poderia citar aqui, que não é conveniente para o crente, mas fazem. Eles dizem, igual como eles disseram. Eu faço porque a lei não me proíbe. Eu faço, vou fazer. Quando Jesus vier, vai ver a diferença dos que serviam ao Senhor e dos que não serviam. Quando Jesus vier, vai ver a diferença. Quando Jesus vier, vai ver quem vai subir. Comigo ou não? Toda vez que o Senhor me der a oportunidade para mostrar, eu mostro. Mostro também, pode falar. O que mais assim me deixa tribulado é que as verdades de dentro da casa do Senhor estão sendo cobertas pelas mentiras, irmão. Pelas mentiras. E as mentiras estão sendo e as verdades estão sendo sufocadas pela mentira. Está sendo, irmão. Observe. Está sendo. Mas nesta tarde, tomemos esses textos para nós. Meu corpo, o teu corpo, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Ah, mas esse corpo não tem valia nenhuma. Tem sim, irmão. Tem. É onde habita o Espírito Santo no nosso corpo. Esse corpo não é mais nosso. Ah, mas esse corpo é corruptível. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos lava, nos purifica com o seu sangue. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós somos. Isso aqui não é mais nosso. Isso aqui é do Senhor. Nós apenas temos que administrar esse corpo, cuidar dele, como o Ivanildo falou aqui na sexta-feira, cuidar desse corpo, porque é do Senhor, não é mais nosso. É do Senhor Jesus, é do Espírito Santo de Deus. E no final desse texto, ele chega a dizer assim mesmo, para terminar, no final dele, ele chega a dizer assim, como também em tudo, ele diz assim mesmo, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio aproveito, mas o de muito, para que assim possam salvar-se. Ele manda que sejamos imitadores de Cristo, apenas fazer aquilo que é conveniente a Deus, que convém a nós fazer, mesmo sabendo que temos pela lei respaldo, mas nem todas as coisas vêm agradar ao Senhor Jesus, nem todos. No final, ele chega a dizer, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer da seguinte maneira, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então não é nosso mais esse corpo, e nós vamos prestar conta do nosso corpo diante do Senhor Jesus.
vamos prestar conta do nosso corpo diante do Senhor Jesus. Que nós possamos, que Deus em Cristo Jesus, que essa palavra fique nítida no nosso coração. Por mais que o homem não veja, mas Deus vê tudo, irmão. E diante de Deus não nos escondemos dele, não. Deus, ele vê todas as coisas. E um dia vem à tona, irmão. Em nome de Jesus, tome posse nisso nesta tarde, que eu tomo para mim. Chegue mais para cá. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Nós vamos agradecer o Papai do céu, né? Nós vamos agradecer o Senhor nosso Deus. Está afastado? Pois é, esse é o momento para você voltar para Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Hoje tu pode estar aqui, mas eu não posso te dar certeza se amanhã tu vai estar, assim como eu também. Hoje eu estou aqui, não posso garantir se depois daqui mais um minuto, segundo, hora eu posso estar, porque nós, da mesma forma como o nosso Senhor e Salvador já é o dono do nosso corpo, também Ele é dono da nossa vida, viu? Então Ele dá e toma porque é dele. Essa é uma oportunidade que Deus está te dando. Tu não viesse aqui por acaso, não. Tu fosse conduzido por alguém, e esse alguém divino, que é o Espírito Santo, para tu ouvir esta palavra, porque Jesus te ama, viu? E Ele está voltando. Ele quer que tu faça parte do seu reino, e a oportunidade é essa. Quiser te reconciliar, tu é batizado nas águas, tu quiseres aceitar Jesus como teu Salvador, a oportunidade é agora, viu? Quiseres aceitar Jesus, então tá, a resposta é tua. Só tem uma coisa que eu vou te dizer. Isso estás dizendo agora aqui, no futuro tu vai ouvir, a não ser que nesse período tu tome uma decisão. A Bíblia diz que quando tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres, tu tens vida eterna. Do contrário, tu sabes muito bem qual é outro tipo de caminho. Que Deus tenha misericórdia de ti e que te dê oportunidade, viu? Vamos orar ao Senhor nosso Deus.